Agora nós vamos passar para a palestra, o seminário da doutora Anete Guimarães. Doutora Anete, uma criatura muito querida de todos nós espíritas, pelo trabalho que já desenvolve. A gente tentava trazer ela aqui há algum tempo já, mas esse ano Deus nos abençoou, né? E ela encontrou lá um tempinho na sua agenda, saiu do Rio de Janeiro e veio aqui em Guaxupé exclusivamente para participar do Encontro Chico Xavier. Ela vai fazer um seminário hoje e um outro amanhã, às 10 horas da manhã, tá? Então eu vou convidar aqui a nossa companheira Nayara, que é a coordenadora da evangelização infantil. Vocês perceberam que todas as pessoas que nós chamamos aqui é de sustentação do encontro. A Nayara é uma companheira da evangelização infantil, coordena a evangelização, para apresentar a doutora Anete Guimarães. Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Com grande alegria, eu tenho o prazer de apresentar a nossa querida irmã Anete Guimarães, filha de Geraldo e Ana Geice Guimarães, oradores espíritas e fundadores do grupo espírita Caminho da Esperança, com sede no Rio de Janeiro, no qual a Anete participa e dirige. A casa tem hoje 33 anos. Ela é oradora espírita, com conferências proferidas em estados do Brasil e no exterior, transmitindo seu conhecimento à luz da razão sob a ótica espírita de uma forma peculiar, convocando o público a profundas reflexões quanto ao papel do espírita na atualidade. Então, com grande alegria, a gente recebe a nossa querida Anete. Seja muito bem-vinda. Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês no dia de hoje. Não se preocupem, eu não vou me estender tanto. Mas eu tenho uma surpresa para vocês no final, para compensar. Eu agradeço a todos vocês, o pessoal da Rede Amigo Espírita, os apoios ao Zé Aparecido, pessoal. Deixa eu aproveitar para falar, para se inscrever na Rede Amigo Espírita, no canal do YouTube, para aumentar. Viu que eu estou aprendendo, né? Se inscreva no canal, gostei, para ajudar na divulgação do Espiritismo. Isso é uma coisa muito interessante. Recentemente, eu tenho que confessar a vocês que meu tempo é muito restrito, bastante. E a gente tem muito material para ler, para avaliar. As pessoas sempre perguntam qual o título da sua palestra. Eu pergunto, eu nunca ponho título na palestra. E como é que você prepara, então, os temas? Eu não preparo os temas. Como assim? Normalmente, os temas caem no meu colo. Porque o que a gente normalmente faz é divulgar pesquisas da atualidade que fundamentem teses espíritas. Como é que funciona? Alguém fez uma pesquisa interessante, nós achamos que fundamenta uma tese espírita, e a gente fala da pesquisa e fala de qual tese espírita ela fundamenta. Então, é o nosso hábito. Então, eu não vou fazer uma palestra sobre a caridade. Não, teve uma pesquisa sobre a caridade que virou uma palestra. Teve uma pesquisa sobre um assunto que virou uma palestra. Então, normalmente é assim. Então, ler determinados livros, para mim, vai fazendo uma fila. Vocês têm ideia do volume de material científico que está sendo produzido na atualidade? Então, a gente se manter em dia com o que está sendo produzido em termos científicos dá muito trabalho. Então, eu tenho muitos livros. Aí você tem os livros mediúnicos. Aí disse, gente, eu tenho esse material, quando dá chance, tem uma folguinha, aí eu vou acrescentando. Aí disse, por quê? Você tem preconceito? E disse, não, é que tem muita gente falando sobre o assunto e divulgando. Agora, falar em termos da produção objetiva, porque o espírito já morreu, eu não posso convidar com eles, vem cá, por que você disse isso? Fica meio complicado. Já um cientista você pode debater, você pode questionar, e a gente tem a chance de ter um círculo até nessa área boa. A gente conheceu o Michael Sandel, o Masaru Emoto pessoalmente,
nós fizemos o curso dele no Japão. Então, a gente conhece muitos pesquisadores e, com isso, a gente pode inquirir mais e a gente faz um trabalho. Que não é obrigatório todo mundo falar igual, não é verdade? A gente pode falar temas diferentes. Há um tempo atrás, eu tive um problema de saúde e eu pude ver os e-mails, que infelizmente também não dá. São 5.000 e-mails que vão chegando, se acumulando. Então, tem um pessoal que lê e responde algumas vezes se a gente tem chance. Mas eu fui ver e as pessoas questionando, vem cá, você não fala de espiritismo. Gente, eu achava que eu só falava disso. Eu tinha essa ilusão que eu falava de espiritismo, mas algumas pessoas questionaram. Eu perguntei, o que seria falar de espiritismo? Falar de Jesus e Kardec. Aí disse, mas então, só para não ter problemas, salve Jesus e Kardec, tá? Passando essa fase, várias pessoas falam do assunto com bastante propriedade. A gente escolheu falar um tema diferente. Por que você fez isso? Alguns divulgaram. Meus pais eram oradores espíritas. E eles militavam na região, no interior de São Paulo, aqui em Minas também. E eles faziam palestra e eles vieram antes de mim, que eu reencarnei através deles. Então, como eles faziam palestra, meu pai era o mais velho, o patriarca. Vocês sabem, tinha aquela coisa de respeito. Ele escolhia o tema primeiro. Ele gostava de falar de filosofia, ele abordava isso. Minha mãe gostava muito de falar do evangelho, ela falava isso. Para não repetir os temas, eu ficava com o que sobrava, que era ciência. E, de alguma maneira, a gente foi se especializando, ou uma área de interesse. E o interesse cresceu, a gente aborda dessa maneira. Mas, para encurtar a história, eu tive umas férias e eu peguei alguns livros para ler. E os livros do Filomeno, dos últimos, da transição planetária. Confesso, eu não tinha lido ainda, eu li em janeiro. E eu peguei os 3 de uma vez para ler. E, normalmente, eu perguntava, do que trata o livro? Para a pessoa, você já leu? Como é que é o livro? Não, ele trata sobre catástrofes. Catástrofe, como assim? Maremoto, terremoto, essas coisas. Então, o livro trata de terremotos e catástrofes. De tsunami, essas coisas. Ok. Então, todo mundo que eu perguntava dizia, não, o livro trata disso. Eu disse, bom, ele vai falar sobre catástrofe. Aí o outro livro, não, o outro ele fala dos extraterrestres. Os extraterrestres estão vindo para a Terra para fazer uma mudança. Bom, então, o primeiro tratava de catástrofe, o segundo de extraterrestres. Beleza. E o último livro, não, ele fala sobre as transformações que os extraterrestres, junto com os desastres, vão fazer. Bacana. E eu estou esperando uma oportunidade para ver as catástrofes dos extraterrestres e a revolução. E no final das contas, a pessoa falava que era esse o tema. E aí eu fui ler os livros, aproveitei uma tacada e li os 3. No primeiro, estou esperando a catástrofe. Cadê a catástrofe? E tinha um tsunami, tinha um pessoal trabalhando lá, mas o tema não era a catástrofe. Ele não falava de catástrofe. Não foi bem assim. No segundo livro, os extraterrestres. Agora vinham os extraterrestres. Não, também não. Até tinha isso, mas não era o tema principal. E o terceiro, então, não tinha revolução nenhuma. Eu disse, meu Deus, será que eu me enganei? Todo mundo que eu perguntei falou que o tema era esse. E eu não pude ver. Na verdade, o livro me inquietou muito, os 3. E eu achei que os 3 falavam do mesmo tema. E ninguém comentou isso. Eu achei que os 3 falavam do mesmo tema, um intenso ataque espiritual ao movimento espírita. E os 3 livros faziam um apelo aos espíritas, porque o ataque era sistemático e estava indo muito bem. E apesar dos espíritos falarem e revisarem o assunto, ninguém prestava atenção. E eu fiquei um pouco impressionada, porque aí eu fui perguntar de novo qual era o tema do livro. E todo mundo respondia a mesma coisa. E, para mim, o tema foi outro. E disse, mas será que é alguma coisa psicológica? De repente, eu tenho alguma teoria da conspiração, muito essas coisas que a gente lê, né? E, de repente, afetou a cognição. E aí eu pedi para uma pessoa externa, vem cá, eu queria que você sublinhasse algumas frases que eu vou pedir nos livros, ver quantas vezes eles se repetem. 76 vezes no primeiro livro. 112 no segundo livro. 142 no terceiro. Bom, então eu não estou exagerando. E eles falam desse ataque. E de que tipo de ataque eles estão falando? E aí eu terminei de ler e resolvi no centro fazer esse comentário para ver se as pessoas viam alguma coisa parecida e vamos ler de novo para ver se é isso.
E aí, no primeiro livro, fala do tsunami, dos trabalhos, e no último livro, eu cheguei assim, eles se reúnem, nós vamos falar sobre alguns problemas. E por que eles têm tido um sucesso tão grande? Para ver se o livro tinha alguma razão, eu resolvi fazer um experimento sociológico. Eu li o livro em janeiro, e durante 6 meses, toda vez que eu chegava numa cidade, tá? Normalmente tem alguém que recepciona da cidade, eu procurava alguém da liderança, e eu perguntava, como está o movimento espírita? E nesses 6 meses, todas as vezes que eu fiz essa pergunta, a resposta era horrível. Um horror. Terrível. Problemas, brigas. E sempre. E eu vou falar porque há umas 3 semanas, pela primeira vez em 6 meses, eu cheguei numa cidade e fiz a pergunta. Eu sou da direção do movimento, sim. E como está o movimento? Ótimo. É mesmo ótimo? Ótimo, excelente. Mas não tem problema? Não, problema todo mundo tem, mas está excelente. E eu prometi que depois assim eu ia fazer essa palestra e falar sobre essa cidade, o governador Valadares. Foi a primeira vez em 6 meses que alguém disse que não estava ótimo. Primeira vez. Em todas as cidades que eu fui, e como está na internet, vocês podem ver, todos, sem uma única exceção, o governador Valadares, disseram que estava ruim. Estava péssimo. Estava terrível. E as brigas, as coisas, as pessoas, uma espírita não põe a mão no bolso, espírita não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E eu me lembrei do livro. E no livro eles falam que eles estão com um ataque de muito sucesso. Por quê? Porque quando um mentor manda uma mensagem e diz assim, sobre o roubo, você que está roubando, quem está roubando sabe que está roubando? Sabe, né? Que está roubando. Então, quando ele ouve a mensagem, ele sabe para quem é, não sabe? Você que é adúltero, você sabe que você é adúltero? Você sabe, né? Então, você sabe perfeitamente para quem é a mensagem. Então, é uma coisa simples. Eu digo, você está fazendo isso, aquilo, aquilo. Eles estão mandando as mensagens e a pessoa ouve, essa é para você, fulano. Ou para você, cicrano. Nunca para si. Qual a técnica? E o que está acontecendo? Com essa técnica que eles estão usando atualmente, eles têm conseguido um sucesso incrível. Eles estão criando uma nuvem de pessimismo muito intensa. E essa nuvem de pessimismo tem intoxicado o movimento espírita, a tal ponto provocando a inércia, que é o contrário de movimento. Movimento é algo que se move. O que é movimento espírita? As pessoas falam, movimento espírita não é espiritismo. É verdade, movimento espírita não é espiritismo. É o quê? É o espiritismo em movimento. O nome disso é dinâmica espírita. É quando você pega uma ideia, é quando você pega uma tese e transforma em ação. Então, o movimento espírita é pegar a tese espírita, a ideia espírita e transformar em atitudes, transformar em ação, transformar em projetos, em coisas práticas, em coisas físicas. Então, o movimento espírita é muito importante. O movimento espírita é o espiritismo, que era letra, que vira ação. Então, não é menor, é a materialização do espiritismo. E se você produz inércia, o que é que deixa de existir? Movimento. Se o movimento deixa de existir, você tem palavras no papel, que não produzem coisa nenhuma. E eles têm tido sucesso. A inércia tem se manifestado, tem penetrado as várias camadas, de maneira que aquelas grandes obras têm morrido, aos pouquinhos, sufocadas pelo clima de pessimismo. Então, é mais ou menos assim. Para que ficar de pé se a gente pode sentar? Para que sentar se a gente pode deitar? Vamos deixar como é que está para ver como é que fica? Não, ninguém vai ajudar. Não, ninguém faz nada. Não, espírita não põe a mão no bolso. Peraí, essa fala espírita não põe a mão no bolso, eu vou dar um parêntese. Não é verdade. Não é verdade, porque numa estatística feita, vocês sabiam que os espíritos são responsáveis por 1/3 da ação social do país?
Não sabia? Novidade? Pois é. Cada centro espírita, no quinto dos infernos, se tiver um, ou faz um enxoval, ou dá uma cesta de leite, ou qualquer coisa. Agora somem todos. Agora eu pergunto, com que dinheiro eles fazem isso? Da prefeitura? Do Estado? Dos partidos? Com que dinheiro eles fazem isso? Agora somem todos. Há uma estatística. E o resto? É o governo e o governo. Ah, mas as outras? Dinheiro do governo. ONG. Então, não é verdade. Mas essa fala está entranhada. É muita fofoca. É muito ruim, né? E se você começa a prestar atenção na fala, eles fazem isso, fazem aquilo, falam aquilo. Vem cá, por que vocês voltam? Se é um povo tão ruim, por que vocês vêm? Se é um ambiente tão desagradável, por que vocês ficam? Diga-me com quem andas que eu te direi quem é, certo? Então, se vocês estão vindo. E aí, qual é a técnica que eles estão usando para produzir isso? É simples, uma palavra. Reclamação. Sim, mas o que tem de errado na reclamação? Vamos lá. Eu sempre começo uma palestra dizendo que o maior problema da comunicação é a diferença entre duas palavras, conceito e definição. O que é conceito? É o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito democrático de achar o que quiser, pelo menos aqui. Achar o que você quiser. Mas definir é um pouco diferente. Quando você vai se comunicar a alguém, é necessário que a gente tenha parâmetros para entendimento. Aí que entra a definição. Então, conceituar é dizer o que alguma coisa é. Definir é dizer de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. Então, a definição é essencial. O que é uma queixa? Você vai ao médico, quais são suas queixas? Você vai dizer quais são os problemas que você tem. O nome disso é queixa. Não é sinônimo de reclamação, apesar de algumas pessoas usarem. Reclamação vem de clamor público. Os proclamas, já ouviram isso? Então, o que é reclamar? No latim. É quando você vai publicamente dizer, este homem fez alguma coisa contra mim. Isso é reclamar. Então, quando você tem uma queixa, que é uma coisa pessoal, e você conversa com alguém, agora, quando você faz um clamor público, o nome disso é reclamação. Alguém fez esse? Sabe o que ele fez? Você sabe o que ela fez? Você sabe o que ele fez? E aí você conta para todo mundo. Para quê? Aí as pessoas justificam. Não, eu só estou constatando os fatos. Tem certeza? Não, eu só... O que tem de mais? É esse o problema. Os espíritos falam, mas o que tem de errado? Eu só estou constatando os fatos. Sim, mas quando você fala e repete, e repete, e repete, você cria o quê? Um clima. Se todos fizerem isso, o clima vai ficando mais denso. E é tão ruim o clima que você não tem ânimo de fazer mais nada. E está dando certo, muito certo. Que todo mundo tem uma reclamação, né? Todo mundo tem uma reclamação. Não, todos têm queixas. Reclamação é quando você faz isso um motivo público. Porque você tem um problema com alguém, tudo bem, você vai nesse alguém e vem cá, o que você tem contra mim? Qual é o seu problema comigo? E você tem problema com ele. Mas quando eu pego isso e levo para todo mundo, deixou de ser um problema meu e dele. Vai ser um problema de quem? Mas a pergunta, o que vocês têm a ver com isso? Não é uma pergunta válida? Mas no momento em que você colabora para a construção desse clima, você está produzindo a inércia, que é a diminuição do movimento. Não, vamos não, o povo vai reclamar muito. Aí você faz um evento grande como esse, vocês têm ideia das dificuldades que envolvem? Você começa a reclamar, a cadeira é ruim, a comida é ruim, o café estava frio, fulano falou, fulano aconteceu, foi uma droga. Quer dizer, vocês reuniram centenas de pessoas e no final o resultado foi horrível. Por quê? Porque todo mundo reclamou. Muito. Foi um clamor grande. Isso tem se repetido em tudo. Então nada fica bom. É tudo sempre ruim. E isso cria o quê? Por que eu vou entrar nisso? Imagina alguém de fora. Você fala assim, sente espírito. Ah, tem muito problema, o povo reclama muito, o povo fala mal, o povo é fofoqueiro, o povo é isso, o povo é aquilo. Nem vou entrar. E é a sua casa.
E você fala sistematicamente. Aí eu faço a pergunta para você que está reclamando, por que você volta? Se é tão ruim assim. Por quê? Porque você está no clima. Você está atendendo a uma convocação do mundo espiritual. O objetivo, destruir o movimento. Mas ele vai acabar? Não, a inércia. Para destruir o movimento é só ninguém fazer mais nada. Não façam nada. Porque não adianta, olha a fala, não adianta, não muda, não faz. A crise, olha a crise. Todo mundo fala da crise, que horror. Ninguém pensa, olha que oportunidade incrível para fazer a caridade. Olha que momento excepcional para mostrar quanto você vale como pessoa. Olha o momento incrível de você produzir otimismo, bem-estar. Não. E aí eu pergunto, às vezes, em algumas palestras, o mundo está muito pior. Vocês têm certeza? Terrível. Vocês têm certeza? Olha só como está isso. Espera aí, no Livro dos Espíritos não tem uma lei chamada Lei do Progresso? E o que é que diz lá? Que nós estamos sempre o quê? Não na opinião de vocês, certo? Na opinião de vocês está muito pior. A violência está aumentando. A violência está aumentando? Tem certeza que a violência está aumentando? Que em 1920 era melhor? O racismo, vamos lá, em 1960 o racismo era maior ou menor do que hoje? Então não melhorou nada. Vocês imaginarem em 1960 um presidente americano negro? Dava para conceber? Então piorou muito. A situação da mulher está cada vez pior. Está cada vez pior? Tem certeza? O número de assassinatos aumentou? Vocês têm ideia se aumentou? O que acontece é que agora vocês têm acesso, as vítimas têm voz. Antes elas não tinham. Não tinham nenhuma voz, agora elas têm. E vocês podem reagir para mudar as coisas. Mas não, já está terrível fazer nada. Por quê? Porque não dá para fazer. Porque não é possível, é a inércia. Então, em vez de construir uma obra nova, porque está em crise, as pessoas vão precisar mais, então vamos trabalhar. Não, não dá. Não dá. E, inclusive, a inércia chega a tal ponto que tem gente que pergunta assim, se eu der muito passo, minha energia vai acabar? É melhor nem começar. Se você já está com essa preocupação, as pessoas estão lutando, né? Eu vejo alguns discursos, inclusive em centros espíritas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu soube de história de alguns centros espíritas que separaram, as pessoas se separaram por causa de política. Como assim? Um era a favor do impeachment, outro era contra, dividiu o centro. Eu disse, mas como assim? Sim, a briga, o clima. Então, usando essa analogia, vamos imaginar, né? Que eu não sei os times daqui, vamos pegar um time do Rio de Janeiro, né? Que você tem alguém que é vascaíno e alguém que é fluminense, tá? E eles estão na decisão do campeonato. Não vai ter reunião mediúnica, porque os dois não vão poder ficar juntos na mesma sala, certo? É isso? O que é que tem a ver com a atividade espírita? Aliás, essas discussões, eu fiz uma pergunta, alguém me fez a pergunta, qual o sistema político que os espíritas devem escolher? Eu disse, nenhum. Como assim nenhum? Tem que ter um. Não, não tem. Como não tem? A proposta do espiritismo é elevar espiritualmente o homem. Se a gente tiver homens espiritualizados, precisa de polícia para vigiar. Precisa de governo para mandar você fazer direito. Não roube, não tire do que não é seu. Vai precisar? Não. Que governo a gente precisa? Nenhum. Agora, se você pegar o melhor governo que existe, se os homens forem corruptos, eles vão dar um jeitinho. Então, não é a proposta espírita. A proposta espírita é para o espírito. É espiritualizar o homem. E se no centro espírita estão brigando por causa de política, não conseguiu, né? Então, estão conseguindo. Discutindo sobre feminismo, né? O direito da mulher de se comportar sexualmente como um homem. E eu fiquei pensando, vocês estão lutando pelo direito de serem gorilas? Como assim? Os gorilas não têm casamento. Gorila não tem papel, não tem aliança, não tem nada. Eles fazem sexo com qualquer um. São animais. É isso que você quer? Eu quero o direito de ser um gorila. A excessiva preocupação, o que eu vou comer no mundo espiritual? Qual a preocupação do animal? Comer, dormir e procriar. Essa sua preocupação você já sabe. O que é que te espera no mundo espiritual? Então, nós estamos lutando pelo direito de sermos gorilas. Por que que essas coisas aconteceram? Se nós já fomos como gorilas, sem nenhum limite sexual,
E agora, de onde veio? É porque o homem não bastava, ele queria alguma coisa a mais. Ele queria um propósito para a sua vida. Ele queria valores que não são animais, que são humanos. E essas propostas são lealdade, fidelidade, honra. E agora a gente luta pelo direito de ser animal. E traz essas lutas para o movimento espírita. Né? Para que o casamento? Por que não se comportar como um gorila? Eles não têm casamento. Não tem, não precisa. Não é essa a necessidade. E a reclamação sistemática sobre todos os sentidos. Não faz o suficiente, não produz o suficiente, é ruim a mesma, é ruim tudo. Aí a pergunta é, não são obrigados, são? Vocês podem mudar de religião? Não serão mortos por isso. As pessoas comparam, né, as religiões. Umas não dão para comparar, né? Não dá para você falar do cristianismo sem falar de Jesus, dá? Não dá para falar de budismo sem falar de Buda. É ou não é? Então pensem bem. Cristãos mataram, verdade? Crucificaram, queimaram, fizeram muita coisa. Jesus mandou fazer isso? Em algum momento ele sancionou isso? Então, um cristão pode discordar desse comportamento? E os budistas? Também? Sim. Qual é a proposta? Vocês estão compreendendo que a reclamação sistemática destrói o movimento por causa do pessimismo? E aí nós achamos que os falavam sobre isso. E falamos no centro da reunião. Aí lembram que eu falo que minhas palestras começam com uma pesquisa? Naquela ocasião, eu recebi um material. Normalmente as pessoas já mandam para mim direto, né? Alguns antes da publicação. E caiu no meu colo uma pesquisa nova. Agora já saiu o livro, vocês podem ler, né? O trabalho não foi feito. Charles Duhigg, ele não é um pesquisador, é um jornalista científico. Ele normalmente compila trabalhos científicos de outros cientistas e produz livros que são acessíveis ao público. Ele trabalhava com revistas de ciência, tipo Super Interessante, coisas assim. E ele pegou um livro sobre produtividade. Ele já tinha feito um livro sobre os hábitos, que a gente está preparando no seminário, e ele fez um sobre produtividade, algumas coisas assim. Mas o que nos interessou foi uma das pesquisas que ele usou para fundamentar seu livro. E essa pesquisa é muito interessante, eu recebi a pesquisa original. É uma pesquisa que já tem algum tempo, mas ela não foi publicada porque a fala dela era muito controversa. Mas, finalmente, saiu a público. Como o Charles Duhigg falou, eles vão até publicar o material original. O que eles estavam estudando? Eles queriam estudar as diferenças cerebrais entre um fracassado e uma pessoa de sucesso. Já identificaram como ia pegar mal essa pesquisa? Os politicamente, quem é o fracassado? Quem é o de sucesso? E aquela discussão, bom, então vamos definir, tá? O que seria considerado uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada? Aí disse, o que isso tem a ver com o que você falou antes? Vamos chegar lá, paciência é uma virtude. Então, muito tempo eles queriam encontrar isso. Por exemplo, eles pegaram o cérebro de Einstein e avaliaram para ver se havia diferença entre o cérebro da pessoa normal. E não acharam nenhuma diferença. Já fizeram inúmeras pesquisas com pessoas geniais e não acharam estruturalmente nenhuma diferença. Então, o seu cérebro é exatamente como o de Einstein, com as mesmas estruturas, as mesmas coisas. Tudo que tem no dele tem no seu. Então, podia ser Einstein, isso é outra coisa. Mas eles estudaram estruturalmente se tinham as mesmas áreas. Só que agora a gente tem tecnologia maior. Agora, eles resolveram analisar o cérebro em funcionamento. E agora a gente pode analisar sem matar a pessoa. Então, o que seria, então, uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que atingiu todos os seus sonhos, ou mais ainda. Que tipo de sonho? Se a carreira, atingiu o máximo. Se era afetivo, foi o máximo. O que você acha que era o que você sempre sonhou ter? Conseguiu? Conseguir mais do que imaginava. Então, você, se atingiu todas as suas metas, seus sonhos, é considerado o quê? Uma pessoa de sucesso. Então, não é especificamente dinheiro. Alguns é dinheiro, outros é conhecimento, outros é uma família, outros, então, serve para dona de casa, serve para cientista, serve para artista, qualquer um. Se você atingiu tudo o que você sonhou, tudo o que você quis e muito mais ainda, você é uma pessoa de sucesso. E o que seria um fracasso?
Você não conseguiu nada do que você pensou para você. Não atingiu nenhum dos seus sonhos. Não conseguiu sucesso em nada que você se propôs. Ou seja, não consegui nessa vida nada do que eu queria. Não interessa o que era. Ficou claro aí? Então, não estou falando da Gisele Bündchen, não. Estou falando de o que você considera as suas metas. Bom, e se você estiver mentindo? Dá para analisar no cérebro, tá bom? Que se você diz, você está feliz, senão você não está. Isso é fácil de ver. E eles resolveram verificar quais as diferenças cerebrais entre a pessoa de sucesso e a pessoa fracassada. E começaram a pesquisa. E os resultados foram surpreendentes. As diferenças eram enormes. Como assim? Basicamente, eles encontraram nas pessoas de sucesso uma atividade cerebral no lobo frontal muito acima da pessoa comum. Quanto acima? De 20% a 30% a mais do que a pessoa normal. E 80% a mais do que o fracassado. Vamos raciocinar bem direitinho para ficar bem claro isso, tá? A pessoa fracassada tem atividade no lobo frontal? Tem. Se ela não tem lesão cerebral, se não tem retardo, tem essa atividade cerebral. Porque é lá onde você raciocina, é onde você pensa, onde você resolve problemas. Todas as pessoas têm a área e ela funciona. Então, a pessoa fracassada também tem essa área, ela também funciona, ele também raciocina, pensa, faz tudo que o ser humano faz. Só que a atividade que ela tem nessa área tem uma diferença de 50% na pessoa comum. Ou seja, a pessoa comum, que não é fracassada, em termo, não foi todos os seus sonhos, mas também, ela tem 50% a mais de atividade no lobo frontal. E a pessoa de sucesso, 80%. É muita diferença. 80% a mais de atividade no lobo frontal. Bom, mas a que se atribui essa diferença? Qual é a causa dessa diferença? E depois de vários estudos, eles chegaram a uma conclusão. A conclusão é a maneira com que você aborda um problema. Essa é a diferença. Como assim? Olha só, quando eu li o material espiritual, essa pesquisa não estava disponível. Foi depois. Então, a que você atribui essa diferença? A maneira com que você observa um problema. Então, vamos a um problema. Tá? Você tem uma atividade essencial no centro. Tá? E distribui leite para as crianças. Quantas pessoas aqui distribuem leite para crianças? Levanta o braço. Um monte de centros espíritas faz isso, né? Então, você chegou e o leite está derramado. O que é que você faz? A pessoa fracassada faz o seguinte: quem derramou esse leite? Quando ele foi derramado? Quem são os culpados? Como isso aconteceu? E ele vai fazer uma prospecção profunda para descobrir exatamente o que aconteceu com esse leite. É mais ou menos como CSI. Quem são os suspeitos? Quais são as provas? Tem testemunha? Quem foi? Quem é o culpado do leite derramado? Se você vai fazer essas perguntas, que área do cérebro você vai consultar para responder a todas as questões? Quando foi, como foi, quem fez, quem viu, quem não viu, como aconteceu? Onde fica isso? Está no presente, no passado ou no futuro? No passado, certo? Onde fica o nosso passado? Na memória, certo? Então, você vê a cena e ela já aconteceu. E ela fica arquivada onde? Se você quiser saber o que aconteceu, você vai aonde? Fecha os olhos e traz a lembrança, né? Você lembra aquele final de semana em Búzios? Aí o que você faz? Você fala, peraí, eu lembro. Para onde você está indo? Para o passado, certo? E onde ele fica no cérebro? Na memória. A memória fica no hipocampo. Então, você vai concentrar a sua atividade elétrica cerebral onde? No hipocampo, para consultar a memória, que você quer saber o que aconteceu. Você quer saber quem derramou o leite. Aí você revê a cena do crime. Aí você pensa, quem era o responsável? Quem deveria estar aqui naquela hora? Aí você vai atrás das testemunhas. Você sabe quem estava aqui? Você sabe? Você viu?
consulta a memória de todo mundo se junta para reconstituir a cena do crime. Não é assim? E aí, onde está a sua atividade? No passado. Vocês vão rever essa cena quantas vezes? Centenas de vezes, até você achar quem? O culpado. Então você vai ver de novo. Você sabe o que aconteceu? O leite, alguém derramou esse leite. O leite derramou, estava uma tragédia, estava imundo aquilo, uma coisa. Você sabe o que aconteceu? O leite derramou. E eu vou contar para 200 pessoas que são as minhas testemunhas. E eu conto para todo mundo. E todo mundo vê a cena, aquele horrível. E aí vocês aumentam intensamente sua atividade onde? Na memória. E para você acessar a memória, você fecha seus olhos, né? Relaxa. Porque se você estiver fazendo coisa, fica difícil de ver, né? Fecha os olhos, veja a tragédia. O horror, o sofrimento. E aí, cada vez que você revê a cena, vive o sofrimento outra vez. E repete ele centenas de vezes. E divide com centenas de pessoas. Está lá a sua atividade cerebral. Vamos ver a diferença. A pessoa de sucesso chega e encontra aquela cena dantesca. O leite derramado, tudo errado, é uma tristeza horrível. E ele pergunta, oh meu Deus, o leite derramou. Como vamos resolver esse problema? Precisamos de leite para as crianças? Deixa eu pensar, onde é que eu arrumo mais leite? Quem pode me ajudar nesse momento? Deixa eu ligar, gente, você tem leite em casa? Você não pode trazer um litro? Se todo mundo trouxer um litro, a gente consegue. Quantas pessoas têm leite em casa? O que eu posso fazer? Vem cá, você pode me ajudar? Como é que a gente resolve esse problema do leite? E ele vai se virar para quê? Peraí, você vai se virar, você tem um leite na mão? Não. Então esse leite está no presente, no passado ou no futuro? O futuro, né? Então você vai construir um cenário na sua mente em que o leite já exista. O nome disso é criatividade, você quer resolver o problema, certo? Onde fica o futuro no cérebro? No lobo frontal. Não tem futuro na memória, a memória tem o passado. Então você vai concentrar a sua atividade elétrica cerebral onde? No futuro. Onde fica o futuro? No lobo frontal. Então, você vai ligar para alguém. Você tem leite, você tem leite. Você podia ligar para outras pessoas para a gente ver leite. A gente precisa resolver o problema de produzir leite. Então, e quem derramou? Agora não é um problema, depois a gente vê isso. A gente tem agora ter leite, porque amanhã tem criança para tomar o leite. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que a pessoa fracassada se concentra no passado, no que já aconteceu e que você não pode mudar. Ah, mas dá para entender. Entenda o que você quiser, mas não muda. Já a pessoa de sucesso se concentra onde? No futuro. No que pode acontecer. Então ele está sempre focado onde? No futuro. Só que isso tem uma consequência neurológica, tem uma consequência fisiológica, tem uma consequência biológica. Vamos entender. Alguns cientistas descobriram que as atividades cerebrais não ficam restritas ao cérebro. Existem algumas substâncias, algumas pequenas sequências de aminoácidos, chamadas neuropeptídeos. São sequências de aminoácidos que se ligam com o substrato cerebral. São os receptores, o material que você está produzindo. E ele se distribui na corrente sanguínea. Então, no momento em que você tem um determinado sentimento, um determinado pensamento, uma determinada atividade cerebral, você produz substâncias que se derramam na corrente sanguínea para preparar o seu corpo para atender a demanda. Vou até explicar por quê. Nós não somos orangotangos, apesar de algumas pessoas tentarem ser. Os orangotangos têm uma massa cerebral 5 vezes menor do que a humana. Sendo que os humanos têm 16 bilhões de neurônios extras somente no córtex. Então nós somos 86 bilhões de neurônios contra 36 milhões deles. É muita diferença. E essa atividade é muito intensa. Para vocês terem uma ideia, se você tiver uma dieta de 2.000 calorias, 1/4, 25% é só para atender o cérebro. Compreenderam? Sendo que o cérebro é apenas 8% da massa corporal. Então vocês estão entendendo que um volume muito pequeno de massa consome uma grande quantidade de recursos. E quanto maior a demanda que você fizer, maior quantidade de calorias você precisa. Sendo que os neurônios mais especializados, os mais preparados, os mais nobres ficam no neocórtex e basicamente no lobo frontal. É onde está o futuro, que é uma capacidade exclusivamente dos seres humanos.
É o que nos dá esse monte de coisa que a gente já... Por quê? É a capacidade de nos projetarmos no futuro. Criar um ambiente que ainda não existiu dentro da sua mente. Vocês têm ideia da complexidade disso? Vocês têm ideia da demanda energética para fazer isso? Uma pessoa de sucesso tem uma intensa atividade no lobo frontal. E quando isso acontece, ele libera na corrente sanguínea, através do hipotálamo, uma quantidade de neuropeptídeos, que fazem o quê? Aceleram o metabolismo. Aumentam a filtragem do fígado, do rim, para limpar o sangue, porque precisa de clareza. Eles aumentam a produção aeróbica, por quê? Você precisa de glicose disponível para agir. Por quê? Porque o futuro não existiu, o futuro é uma preparação. Então, seus músculos se preparam para o futuro. Seu corpo se prepara para o futuro, seu metabolismo se prepara para o futuro, todo o seu corpo fica preparado para a ação, que é o oposto da inércia. É o oposto total. Então, quanto maior sua atividade no lobo frontal, maior sua atividade metabólica. Então, você melhora a sua filtragem, limpa o seu sangue, aumenta a oferta de nutrientes, você facilita o metabolismo para se preparar. Então, com isso, você aumenta a sua atividade muscular, você está em estado de alerta, então sua acuidade mental, você fornece tudo para o cérebro poder trabalhar. Então, seu corpo se prepara para a ação, você se torna motivado, você se torna ativo. Olha só, já a memória é totalmente diferente. Você vai reviver uma cena que já está lá. Quanto trabalho isso precisa? Você viu, está lá. Você vai consultar a memória. Por isso que quando você quer lembrar, você não fecha os olhos. Não fica quietinho que eu estou tentando lembrar o nome da música. Cala a boca que eu quero lembrar o nome da música. Não faz assim? Então você deixa de ver, deixa de ouvir. Você não fica sacudindo. Peraí, que eu estou lembrando, estou quase lá. Você diminui a sua atividade física. Quanto menor, melhor. Então, todo o seu corpo vai produzir o quê? Um silêncio. Para facilitar o quê? A sua lembrança. Que é o oposto de movimento. Lembra que na fronteira do sono a memória funciona melhor? Então, é o oposto. Qual é o efeito biológico? O efeito biológico é que as pessoas de sucesso estão sempre alertas, sempre em movimento, têm mais atividade, mais atitude e emagrecem. Esse parece que é o melhor, né? Todo mundo fica alegre. Engorda menos. Por quê? Metabolismo é maior. Atividade é maior. Ele tem maior nível de atividade. Quando quem vive no passado tem maior nível de inércia. Lembra? Você está muito preocupado em descobrir quem é o culpado pela sua vida e seus problemas. Né? Você fecha os olhos, seu analista, minha mãe, meu pai que me abandonou, meu marido que me deixou, fulano que aconteceu, e você revive cada cena miserável da sua vida centenas de vezes. E cada vez que você revive, lembre-se que o cérebro não entende isso, ele é uma máquina. Ele reproduz tudo. Ele reproduz a cena, o sentimento, a emoção, o metabolismo. Todo o seu corpo se prepara para sofrer de novo. E sofre. E com isso você aumenta o nível de depressão, com todas as coisas correlatas. A depressão é causada pela vida moderna? Não. A depressão está sendo causada pelo quê? Vamos ao motivo. Tcharam. Qual a conclusão que os cientistas chegaram? Reclamação. As pessoas fracassadas reclamam demais e sistematicamente, criando um nível de inércia cerebral com todos os correspondentes biológicos. A pessoa de sucesso tem pouco tempo para reclamar, que ela está muito ocupada fazendo o quê? Resolvendo os seus problemas. Com isso, ela aumenta a sua atividade cerebral, aumenta a sua inteligência, aumenta a dopamina, aumenta a atividade, fica mais esbelta. Porque ela é mais ativa, porque o cérebro todo se prepara para a ação. É automático. Nós somos uma unidade biológica, não estamos isentos dessa atividade. Então, os cientistas dizem que reviver sistematicamente os seus problemas produz insucesso. Então, qual é a diferença? Então você está dizendo que o Steve Jobs era um espírito evoluído? Não. Eu estou dizendo que o Steve Jobs, quando tinha um problema,
Em vez de quem é o culpado, o que é que vamos fazer para resolver o problema? Não tem nada a ver com espiritualidade superior. Tá? Tem a ver com o quê? Alcançar os seus sonhos. Quem está reclamando não tem sonho nenhum, está preso no passado. E alguns para sempre. Como assim para sempre? Sim, porque você fica num looping. Direto ali, preso. E agora, o pior é que você quer levar todo mundo com você. Ah, mas adulterar ruim. Mas quem está adulterando está problema só com ele. Quem está reclamando é problema de todo mundo. Do movimento espírita. Então, você que é adulto, você que é ladrão, é problema seu. Mas você que reclama é problema de todo mundo. Você está afetando o movimento espírita. Você está criando essa nuvem de pessimismo. Você está criando a inércia, a falta de movimento. Cadê as grandes obras? Vocês acham que vai ter uma outra mansão do caminho aí? Alguém está a fim de fundar uma nova casa, André Luiz? Pensa nisso. Não, dá muito trabalho. Não dá não. Não é difícil. Tem pessoas que estão sozinha, ninguém ajuda. Por quê? Porque é ruim, que é difícil, que é complicado, que tem a crise, porque tem isso, tem aquilo. A culpa é do governo, a culpa de... Isso. Onde é que está a culpa? Onde é que está essa procura pelo culpado? CSI, lembram? Está na cena do crime. Quem é o culpado? É onde você está. É onde toda a sua atenção está. É por isso que você engorda. Por que você está usando essa frase? Porque o povo odeia engordar. Quem sabe desperta. Se eu disser que está atrapalhando o movimento espírita, assim, se eu disser que emagrece, não, o que eu faço agora para melhorar? Então, não estou brincando, não, emagrece mesmo, viu? Pode ver lá. Você tem 15% a mais de chance de emagrecer. Beleza. Por quê? O que está causando essa inércia? Vocês têm ideia de quanto movimento vocês deixaram de fazer? Não tem medo de sair de casa porque tem assaltante. Tem medo de fazer isso porque tem isso. Você tem medo de tudo. Por quê? Porque as tragédias. A tragédia. Todo mundo tem tragédia. Vamos lá. Na hora que você está bebendo uma água geladinha no ponto. Você está lembrando que seu pai te abandonou quando você tinha 11 anos? Mas se você parar para lembrar, o que você vai fazer? Vai reviver tudo isso. Correto? Então, a culpa do seu fracasso é seu pai que te abandonou quando você tinha 11 anos? Ou essa foi uma decisão que você tomou para você? Qual a coisa mais importante? Quem derramou o leite ou como vamos produzir leite para as crianças? Qual é a coisa mais importante para você? Quem é o culpado da minha incapacidade ou como eu faço para resolver isso? Porque a questão é simples. O que você está fazendo agora te leva onde você quer ir? Não. Então, por que você continua fazendo? Tem lógica. Mas você parou para pensar sobre isso? Não. Você está ocupado reclamando. Muito ocupada. A pessoa lendo rodinha, é até chato, a pessoa está sempre... mas com as opções, vem cá. Gente, fazer uma rodinha. Livros novos. Vamos discutir um livro novo que você leu? Não, você está discutindo o escândalo. Quando vai ser preso? Quando não vai? Mas a gente tem que saber a realidade. Tem, mas não ficar comentando com todo mundo. O que é que te interessa? Quem divorciou, quem deixou, quando foi, traiu com quem? Espera aí, o que é que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso? Você já não parou para pensar que cada pergunta desse tipo que você faz, você está colaborando para essa destruição? Então, que propostas vocês têm para mudar a situação atual do planeta? Vocês têm alguma proposta? Não. Por quê? Nunca parei para pensar sobre isso. E o pior de tudo é que você se condicionou, virou um hábito ficar no passado. Você não tem mais ideia, que a criatividade só faz cair. Então o pessoal fala, a escola está destruída. Qual a sua contribuição? Você tem alguma ideia para melhorar? O evento teve 100 problemas. Em vez de reclamar assim, vou sugerir que vocês façam isso. Então, em vez de reclamar, o café estava ruim, faça uma sugestão. Não estava ruim não, estava ótimo, adorei, tá? É só figura de linguagem. Que sugestão você tem para melhorar? O que é que você tem para contribuir? Mas eu não sou desse centro espírita. E daí? Olha, vocês vão fazer um evento, a cadeira está dura, a gente vai mandar aqui 50 almofadinhas para vocês usarem. Então, se vocês não estiverem fazendo nada, você faz uma almofadinha e manda. Não acho que eles vão achar ruim. Colabore. Use o lobo frontal. Você vai emagrecer.
Melhor que a Herbalife. Aumenta a sua atividade frontal. Então a pessoa diz assim, meu casamento miserável, minha mulher... Vem cá, filho, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos ver uma pet teatro. Assim, você já comeu lagosta? Não, bora fazer. Mas eu não sei fazer lagosta, a gente aprende, tem o YouTube. Olha só que beleza. E na hora que ele estiver fazendo lagosta, como uma coisa muito complicada, ele vai pensar na mulher que traiu? Não, você já ajudou. E se ajudou também, que você está emagrecendo. E você começa a mudar o estado das coisas. E vocês têm uma ideia que os espíritos estão falando sobre isso? Quando foi que o livro saiu? E o pessoal só fala mal. Espírito, não interessa o que nós podemos fazer para melhorar isso. Eu não quero saber. Eu quero saber, você tem uma sugestão? O culpado não interessa, você tem alguma sugestão? Mas não interessa, você tem alguma sugestão? Ou você vai deixar seu cérebro atrofiar e ficar gorda? E vamos lá, que quando essa pesquisa saiu, Charles Duhigg, que escreveu o livro Produtividade, ele tinha um pastor que já tinha lido o livro do Hábito e tinha feito uma campanha na sua igreja. Agora, como esse material recente, eu não sei se é no Kansas ou no Arkansas, né? Mas tudo é Ansas. E ele, falando sobre hábitos, como fazer os hábitos, a formação dos hábitos, e se eu for falar sobre isso, vai virar um seminário. E a gente não tem tanto tempo, eu vou abrir para perguntas. Ele fez uma campanha. O que significa hábitos? Então, deixa eu falar um outro trabalho científico interessante. Tá? E isso tem a ver com André Luiz, tá? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro No Mundo Maior, a Casa Mental, Usina do Pensamento. Então, lá, o mentor espiritual, analisando o cérebro... Mas eu não me lembro disso, é que normalmente vocês pulam esse livro, que ele é muito difícil, né? Pula. E é um dos livros mais revolucionários. Porque tem pesquisas agora que estão comprovando as teses que o livro apresentou. Lembram? Na década de 30, antes da Segunda Guerra, lembram? Ah, mas o livro saiu depois. Sim, mas foi escrito antes. Os acontecimentos foram antes. Então, ele descreve o cérebro. E o mentor diz o seguinte: o nosso passado está arquivado nos gânglios basais. O nosso presente está no lobo frontal. Mas o nosso futuro está no pré-frontal. E ele descreve os acontecimentos. E olha só o que ele diz. Os nossos pensamentos se derramam pela corrente sanguínea e atingem os olhos. Aí o pessoal achava que isso era espiritual. Não, é físico. É biológico. Não é espiritual. Não é metafísico, abstrato, concreto. Seus sentimentos atingem o seu rim, seu fígado, seu baço, todas as suas células. Então, se derrama pelo corpo. E ele estava descrevendo, o povo achava que era uma coisa abstrata, não concreta. E ele descreve. E ali, ele está dizendo uma pesquisa, foi em 2007, que fala sobre a formação dos hábitos. Que o cérebro, para economizar espaço, quando você repete uma atitude 5 vezes, o cérebro entende que é alguma coisa muito importante e arquiva nos gânglios basais. E você passa a fazer isso automaticamente. Como assim? Se você tivesse que pensar para tudo que você faz, você ia gastar muito. Lembra da energia que gasta o lobo frontal? Já pensou? Se você usasse ele para fazer tudo, não teria comida suficiente no mundo para te atender. Então, para economizar tempo, eles pegam coisas repetidas e jogam para os gânglios basais. Por exemplo, dirigir. Você pensa que está dirigindo? Lembra quando você aprendeu a dirigir? Né? Quem não sabe, é mais ou menos assim, né? Você aperta a embreagem, bota a primeira. Vai soltando devagarzinho, aperta o acelerador, o carro vai andando. Aí você aperta a embreagem de novo, passa a segunda. E aí o carro ganha mais velocidade. Você aperta o acelerador e solta devagar a embreagem para o carro não morrer, né? Aí você aperta... Aprenderam? Não? Não, aí você vai repetir isso na autoescola, né? Várias vezes. Aí no final de um determinado tempo, você recebe um papelzinho, a carteira de habilitação, lembra? É um documento que diz que você está habilitado a dirigir. Aí você pega esse documento novinho em folha, cheirando a tinta, pega o seu carro novo, vai passear com a namorada e uns amigos, né? Aí entra todo mundo no carro e você vai passear. Daqui a pouco seu amigo fala qualquer coisa, cala a boca que eu estou dirigindo, agora aperta a embreagem. Não esquece de olhar no retrovisor, nem vai. E você faz isso durante um tempo. 10 anos depois, sua namorada e sua esposa, em vez de amigos, você tem 3 crianças atrás. E você está dirigindo, o menino começa a fazer uma coisa, cala a boca, menino, não sei o que, está falando, não sei o que, daqui a pouco você freou. Você pensou alguma coisa? Não.
E o pior é que não foi só você que freou, o passageiro também freia, né? Você nem tem pedal e você freia também. Freia ou não freia? Você freia até atrás, você freia. Por que você freou, meu filho, não tem pedal? Reflexo. Você é automatizado, de tal maneira que você não pensa nada para frear. Agora, se fosse 10 anos atrás... O que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu faço? Bateu. Agora virou um reflexo. E eles notaram o seguinte: no que vira um reflexo, se é uma coisa boa como dirigir, beleza, mas se for um vício, você tem um problema. Então, por exemplo, roer as unhas, né? Você tem esse vício e decidiu que você tem um casamento para ir e que você quer as unhas bonitas, né? E você sozinho decide parar de roer as unhas. Alguém obrigou você? Não. Você decidiu sozinha. Sozinha. É um mau hábito, eu quero largar, eu quero uma unha bonita para o casamento. Beleza. Você decidiu. Você está totalmente decidida a fazer isso. Você tem esse direito? Tem, é democracia. Então, você decidiu e beleza. Não vou roer as unhas. E tá. Aí começa a novela. Ai, meu Deus, será que ele vai ficar com ela? Pois, não faço mais essas coisas. Não. Aí você distraiu, tem um negócio para te contar. Conta, o que é? Peraí, não faço mais essas coisas. É falta de caráter? Ah, é porque você é fraca das ideias. Ou não tem força de vontade. E aí começa epípetos. E a pessoa começa a ficar até com a autoestima baixa, né? Não é, filha. É o seguinte, toda vez que você larga de pensar, o automatismo assume. E pode. Se você pensar, enquanto você estiver pensando sobre isso, você não faz. Mas distraiu. Então, para largar, eu tenho que pensar o tempo todo. Tem, mas cansa, né? Lembra que gasta muita energia? Toda vez que você cansa, você volta. Isso é um hábito. Então, você tem que fazer novos hábitos. Lembram? O problema é que para formar um hábito, você gasta X de energia. Para desfazer, são 10X. Então, é melhor não começar. Largar é mais difícil. Então, leva um tempo maior para você desfazer. Você tem que desfazer o que fez e criar novo, para substituir aquele. Tá? Isso dá um certo trabalho. Então, o Charles Duhigg explicou isso, pessoal. Então, os gânglios basais. Então, olha como André Luiz falou. O passado está onde? Nos gânglios basais, que é justamente onde eles colocaram o quê? Nossos vícios. Nossos automatismos. As coisas que a gente repete há muito tempo. O nosso presente, que é a decisão que você toma, está onde? No lobo frontal. Então, sua decisão está aqui. Quando você toma a decisão, ela funciona. Mas essa tem que ser uma decisão firme. Sim, mas a gente distrai. Aí distrai, o passado assume. Mas o nosso futuro está no pré-frontal. E o que é que tem lá? Caridade, compaixão, misericórdia, tolerância. Ah, daí que vem fora da caridade. Assim, toda vez que você pratica a caridade, a tolerância, esses sentimentos mais nobres, você ativa o pré-frontal, que aumenta o nível de energia do frontal e faz suas decisões serem prevalentes. Espera aí, como é que é? Quando você está ocupada, reclamando e engordando, você não muda seus maus hábitos. Você só fortalece. Quando você sai disso e busca o quê? O futuro, você muda a sua vida. É a diferença entre fracasso e sucesso. Só que agora não é mais André Luiz que está dizendo, nem Emmanuel, nem Filomeno de Miranda, são cientistas ateus. Eles acreditam mais. Não sei por quê, mas acreditam mais. Né? Por quê? Porque é um fato. Mas há quanto tempo os espíritos estão dizendo isso para a gente? Muito tempo. E a gente precisa de alguns cientistas para acreditar. Então eu li o material, os espíritos estão alertando, reclamação, e não sei o quê, e você não é comigo. Não é adultério, não é crime, não é nada, não é comigo não. Ah, você não fala mal o tempo? Não, eu só estou constatando os fatos. Não, é final. Eu não dizer o que tem errado? Não foi isso. Reclamar não é dizer o que tem errado. Dizer o que tem errado, chamar, vem cá, minha filha, você fez errado aqui, vamos fazer de novo. Reclamar é, vocês sabem o que essa criatura fez? Isso é reclamar. Mas peraí, quando é que a gente vai saber se é? Ok, Filomeno de Miranda deu uma sugestão fantástica. Na verdade, não foi ele, foi um espírito superior que foi fazer uma palestra. Procurem essa passagem. Ah, qual página?
Vai ler o livro inteiro, vai, pesquisa. Chega e diz, na dúvida, você está na dúvida se é reclamação ou não é? Sabe a sugestão dos espíritos? Não tem nada de bom a dizer, não diga nada, que você nunca vai errar. Simples assim. Querem alguma coisa mais simples do que essa? Não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Pronto. Você não vai ter nenhum risco de errar. E com esta pequena coisa você emagrece. Vou repetir que a primeira vez que eu falei isso, o pessoal falou, quando eu falei que emagrece, o quê? Todo mundo fez um barulho danado. Assim, gente, que é isso? Agora eu vou usar, já que funciona, né? Chama atenção. Por quê? São hábitos. E a gente tem feito o quê? A gente admira as pessoas de sucesso. Qual é a diferença dela de nós? Elas têm os mesmos problemas afetivos, financeiros, familiares, os mesmos problemas que você tem, exatamente iguais, traição, tudo que você tem, eles têm. Qual a diferença? É como eles olham para o problema. Você quando olha, quem é o culpado? Ele quando olha, o que eu posso fazer para sair dessa? Se você muda a região do cérebro, onde você localiza a sua atividade cerebral, você muda a sua vida inteira. E isso é um fato. Então, foi publicado o material, acho que já está disponível em português, tá? Mas eu vou falar o que aconteceu com aquela igreja. Ele tinha lido sobre os hábitos, achou bacana. Essa palestra que eu fiz, ele fez também, tá? Um pastor protestante, falando dos hábitos, essas coisas, explicando. Não com o André Luiz, a gente tem uma vantagem enorme sobre ele, falando sobre isso. E aí, quando ele soube desse material, ele ficou impressionado, falou com o Charles Duhigg, né, informações, e ele lançou na sua instituição uma campanha. Uma campanha chamada Por um Mundo Sem Reclamações. Beleza, é muito bonita, que nem hashtag não sei o que lá, não serve para nada. Sim, mas essa campanha, ela teve uma assessoria científica de Charles Duhigg e do pessoal da pesquisa. Ele entrou em contato, vem cá, gostei muito, eu queria fazer uma coisa prática, usando esse material de vocês. E a campanha Por um Mundo Sem Reclamações. Aí olha a sugestão dos cientistas. Muitas pessoas tornam isso um hábito destrutivo, autodestrutivo. Você precisa desfazer isso. E você precisa de um gatilho consciente. Olha só, se eu for explicar o que é gatilho consciente, é um seminário, leia o livro do hábito, do Duhigg, é bom, viu que Espírito é minha cultura. E um gatilho. A sugestão dele foi a seguinte. Eles fizeram pulseirinhas, tá? De silicone, antialérgico, por exemplo, pode dar problema, pode dar criancinha. E aí você coloca uma pulseirinha. Adere à campanha, Por um Mundo Sem Reclamações. Eu participo. Aí você pega uma pulseirinha dessa, você compra. É $1, tá? Mas não precisa, eu não tenho $1, pega um elástico, meu filho, um barbante, o que você quiser. Aí você põe no braço e faz o seguinte. Cada vez que você reclamar, troca a pulseira de braço. Para quê? Para você tomar consciência de quantas vezes você reclama e onde está a sua atividade cerebral. Porque se você... Qual é o primeiro passo para resolver um problema? Admitir que tem um. Mas eu não reclamo tanto assim. Tem certeza? Quando a gente fez a campanha no centro, tem uma senhora que disse, nossa, eu troquei hoje 54 vezes. Eu não tinha ideia que eu era tão retrógrada. Aí ela virou, é por isso que eu sou gorda, né? Troca de braço. O objetivo da campanha é você ficar 21 dias sem reclamar ininterruptamente. Não é separado. Se você conseguir ficar 21 dias sem trocar a pulseira de braço, você forja novas atividades cerebrais. E você começa a mudar a sua vida de fracasso para sucesso. Então, o objetivo da campanha é você ficar 21 dias ininterrupto,
sem trocar ela de braço. Com o passar do tempo, na campanha, eles chegaram à conclusão que para conseguir leva de 4 a 6 meses. E ele chama assim, vocês estão conseguindo? Eles fazem. Então, eles começaram a fazer na igreja a campanha, pediram essa assessoria, o Charles Duhigg falou, os cientistas, o pessoal aderiu naquela congregação. Mas alguém vai dizer, eu queria comprar umas pulseiras para meus filhos, para minha família. Alguém levou para o trabalho, e nisso um repórter. Alô? Um repórter ficou interessado e fez uma matéria. A matéria cresceu de proporções, eles começaram a produzir mais pulseirinha e atualmente a campanha, atualmente quando eu digo, tem mais uns 6 meses atrás, né? Tem 6 milhões de pessoas no mundo inteiro participando. E aí a Ana Maria Braga fez um programa falando sobre essa campanha, Por um Mundo Sem Reclamações. Então, você pode comprar uma pulseirinha do grupo, né? E aderir. Aí você coloca e começa. Cada vez que você reclamar, você troca. E vá se tornando consciente. E conscientemente decida mudar. Se você conseguir 21 dias, você muda onde você estaciona a sua atividade cerebral. Você sai do hipocampo e começa a aumentar a sua atividade no lobo frontal. Quais as consequências dessa mudança de hábito? Aumento da cognição. O que é isso? Sua atenção para com a realidade aumenta. Isso aumenta a sua capacidade de aprendizado, o seu coeficiente de inteligência. Você tem mais estabilidade emocional. Além de mais motivação, mais energia, mais movimento, seu sistema imunológico fica mais ativo, mais eficaz e emagrece. E segundo o mundo espiritual, aumenta o movimento espírita. Eu não estou falando de número de pessoas, estou falando de movimento. Pegar o espiritismo, que é letra, e transformar em atividade, em vida. Porque o espiritismo sem o movimento morre, é só um livro, gente. A pessoa fala assim, com desprezo do movimento espírita. Ah, o espiritismo, o movimento não é o espiritismo. Não! O movimento é a manifestação física do espiritismo. O espiritismo é uma ideia maravilhosa que tem que ser posta em prática. Tem que ser movimento. Tem que ser projeto, atividade, encontro, mudança, propostas, ideias. Tem que ser atividade do lobo frontal. Tem que aumentar a cognição. Tem que mudar o universo. Qual é a produtividade que os espíritas têm? São formadores de opinião. Não podia mudar o panorama político? As escolas, o ensino? Qual é a sua colaboração? O que é que você tem oferecido? Qual é a sua atividade? Não ao outro, não é você. Qual a sua solução para as coisas que estão acontecendo? Não uma reclamação. Solução. Mas eu não consigo, porque não tem atividade lobo frontal. É o que acontece. Diminui a inteligência e fica gordo. O problema é a gordura. Falta de atividade. E os espíritos têm falado, têm mensagens. Ah, essa é para você, para fulaninho, para cicraninho. Não está falando de adultério, nem de roubo, nem assassinato, não é comigo. Tem certeza? Tem certeza que você não é um da gente? E para o mundo espiritual, sucesso. Sabe por quê? O povo manda mensagem, não escutam. Eles falam. Eu me lembro de um espírito obsessor dando uma comunicação, né? Dizendo que eu sou invencível. Por quê? Luxúria, o povo já tem medo hoje, né? Ainda o povo já olha, esse é perigoso. Então, está restrito. Outro não. Mas ninguém consegue vencer o poder da inércia. Logo, eu sou invencível. Você não acha que está nada? Eu só estou cansado. É muito trabalho, muita coisa a fazer. Aí tem a novela das 7, das 8, das 9, tem a minissérie. Agora tem o canal Viva, que é 24 horas. Pronto, acabou.
E agora? E no YouTube a gente está vendo as reclamações. Quem foi preso? Quem traiu? Como foi a fofoca? Quem estava lá? E não soluções. E é engraçado as pessoas darem crítica, né? Por que você não produz um trabalho seu? Você vive da crítica dos outros. Não é interessante? Por que você não produz? Quais são as suas ideias? Quais são os seus valores? Não, o dele está errado. Qual o seu? Não sei, mas o dele está errado. Certo? E qual é o seu? Sua contribuição. Então, minha contribuição para vocês, além de não abrir para perguntas, porque vai dar 6h30 agora. Não só escutem o que eu estou falando. Escutem Filomena de Miranda, lê o livro de novo, vai sublinhar um negócio lá. Vai contar. Ela errou, não é 72 vezes, eu não sei. Se for 10, para mim já é muito. Vão lá sublinhar. Vamos dar uma olhada de novo. Mas não é catástrofe o tema? Não, não é. Não é o STT também, não. Agora, olha lá, vários espíritos, eles estão reencarnando, mas não vão ser espíritas, né? Por que será? Por que eles vão para outro lugar para ter mais penetração? Porque a gente está muito ocupado não fazendo nada. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica? Eu já sei como vai ficar do mesmo jeito. Se você deixar como é que está para ver como é que fica, não muda nada. Fica exatamente como está. Para as coisas mudarem, o que você precisa? Fazer alguma coisa. Começando aderindo à campanha. Então, minha colaboração é o seguinte. Eu trouxe 4 pulseirinhas, silicone antialérgico cirúrgico, para sortear. Cadê o pessoal aqui da organização? Alguém da organização aqui? Do evento? Um responsável. Um culpado. Vocês, quando se inscreveram, devem ter um número, tá? Eles vão ver. Então, tem aqui, eu não sei como eles vão sortear, problema deles. Depois, não reclamem. 4 pulseirinhas para sortear, para você aderir. Eu faço parte da campanha Por um Mundo Sem Reclamação. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Obrigado, gente. Como sempre, eu esqueci de alguma coisa. Nós estamos com um projeto chamado Portal Cultura Espírita. Tá? A ideia do projeto não é um centro espírita, nem atividade espírita, que isso é papel do centro espírita, mas uma coisa chamada dinâmica. A ideia é a gente fazer cultura espírita. Então, o objetivo é a gente falar sobre recursos humanos, administração, sociologia, antropologia, física, química, biologia, medicina, sob uma ótica espírita. Como assim? A gente pega sociólogos importantes, assim, você é sociólogo. O que faz um sociólogo? Qual o papel do sociólogo? Ser espírita muda a sua visão da sociologia? Ou da química, ou da física, ou dos recursos humanos, da administração, de venda, não interessa o quê. A ideia não é falar de espiritismo, é falar de realidade sobre uma ótica espírita. Como seria, respondendo perguntas, uma educação baseada em princípios espíritas? Então, a gente vai perguntar para um educador, para um especialista na área. Tá? E aí, com isso, a gente tem uns CDs, esses daqui, de meta-hipnose. Não é palestra, não. É isso por quê? Esse CD é um material, tá, muito útil, é um tratamento, não é palestra nem mensagem, são tratamentos de hipnose. Tá? Para que serve? Para você botar no seu subconsciente algumas mensagens interessantes. Por exemplo, esse aqui, alívio da depressão. Tem lá, controle do peso. Eu vou emagrecer? Não. Como é que é? Não, como não vai emagrecer? Ele trata ansiedade, que se manifesta especificamente em algumas coisas. Por exemplo, então, se a sua ansiedade se manifesta em compulsão alimentar, ele ajuda você. Mas se você é só mal educada, só um nutricionista mesmo para te ajudar. Tem lá controle da agressividade. Eu vou ficar mais calmo? Não. Então, para que serve? É o seguinte, tem pessoas que quando estão ansiosas ficam agressivas.
Normalmente ela não é, mas quando vem aqui para frente, ela começa a falar grosso, duro. Ela diz, nossa, é arrogante. Não, ela está nervosa, está com medo de vocês. E ela manifesta essa ansiedade nesse tipo. Então, ele ajuda. Então, todos os CDs são para tratar a ansiedade que se manifesta uma coisa. Por exemplo, criatividade faça os problemas. Eu vou ficar mais criativo, vou pintar? Não. Então, serve para quê? É o seguinte, você estuda para a prova, aí você fica nervosa e esquece tudo. Você teve um problema de memória? Não, a ansiedade bloqueou sua criatividade. Então, o CD ajuda você a controlar a ansiedade. Então, tem lá, controle da dor. Serve para quem quebrou a perna? Não. Serve para dor de origem psicogênica. Tem gente que fica nervosa, ataca a coluna. Tem gente que fica nervosa, tem dor de cabeça. Tensão de origem psicogênica provocando dor. Saúde. Tem gente que fica nervosa, começa a atacar a rinite, a sinusite, a alergia, a diabetes. É o quê? Estava ótimo. Ficou nervosa, descontrolou. Então, auto-recuperação da saúde. Quando o problema é psicogênico. Então, não serve se você tem uma doença, catapora, sarampo, nada. Serve para processos imunes de origem psicogênica. Então, tem para parar de fumar, tem alívio da dependência química. Cocaína, heroína, não. Ué, dependência química? Não. Se você tem dependência, tem que fazer uma desintoxicação. Isso para processos psicológicos. Entendeu? Então, você está viciado no remédio. Se eu não tomar esse remédio, eu vou ter uma doença. Tá? Então, tem pessoas que se viciam em determinadas substâncias. Qualquer tipo, pode ser até café. Tá? Então, não estou falando do processo químico, tá bom? Processo psicológico, muletas psicológicas, hipocondria, esse tipo de coisa. Então, e tem vários tipos. Tem autoestima, tem autoconfiança, tem ansiedade, que é aquele geral, que é o mais forte de todos, e tem o anti-estresse, relaxamento. E qual que é para mim? Eu sofro de ansiedade. Tem certeza que é ansiedade? Porque o CD mete hipnose. Então, o que é hipnose? E por que as pessoas usam? Se eu fizer uma sugestão, pare de fumar, automaticamente você responde, é fácil falar. Ou, quero ver você fazer. Ou, a gente se defende, toda vez que não é. Nós temos o hábito de nos defendermos de tudo que vem de fora para dentro. Mas você está de dieta e tem vontade de comer um doce. O que normalmente acontece? Você tem um segredo, não pode falar. O que você faz? Por quê? Nós não estamos acostumados a censurar impulsos que vêm de dentro para fora. Então, quando você coloca uma mensagem subliminar através da hipnose, você coloca no subconsciente e ela surge de dentro para fora. Por exemplo, eu coloco ele em transe e dou a seguinte sugestão. Na próxima vez que alguém perguntar o seu nome, você vai dizer Samantha. Aí, brincadeira. Aí, daqui a pouco eu pergunto, qual é o seu nome? Samantha. Não, foi brincadeira, foi mal. Aí passa um tempo e você pergunta, qual é o seu nome? Samantha. Aí tem uma coisa estranha aqui. Não se preocupe que passa. Porque depois de um tempo você começa a censurar e aí desaparece. Mas naquele período que você não prestou atenção, é por isso que a hipnose é eficaz em algumas situações. Então você coloca a mensagem, para de fumar. Em vez de vir uma coisa que vem de fora para dentro, está ouvindo, vem como uma vontade de parar, um desejo. E ele usa que técnica? A meta-hipnose é uma hipnose sem transe. Ele usa a propaganda subliminar. Como é que é isso? Quando vocês fazem filminho na internet, né, você tem várias fotos. Então, se no meio de uma você botar beba Coca-Cola, você assiste um filme de 1 hora, a cada 30 quadros você escreve beba Coca-Cola. Você não vai conseguir ler isso, que passa muito depressa. Mas à medida que ele vai repetindo, vai entrando no subconsciente. Termina o filme, nossa, com vontade de tomar Coca-Cola, mas eu não gosto de Coca-Cola. E você não sabe de onde vem. Vem do subconsciente. O nome disso é propaganda subliminar. Então, o CD usa essa técnica para colocar algumas mensagens subconscientes e ela surge assim. Então, nós temos os títulos, tá, que estão lá. Qualquer outra informação a gente vai ficar disponível ali para explicar para vocês. E isso vai possibilitar a gente fazer essa plataforma de ensino à distância, que é o portal Cultura Espírita. A ideia do portal, você vai associar lá e vai falar de espiritismo? Não, a gente vai falar de sociologia, de qualquer área, com especialistas, a gente vai convidar pessoas para isso, para produzir uma coisa chamada dinâmica espírita. Não vamos falar de espiritismo. Mas a gente quer produzir alguma coisa que você possa levar para o seu trabalho e falar, olha, se a gente aplicar essas técnicas de venda aqui, vão ser muito legais. São baseadas em quê? Em tese espírita. Espiritualidade nas empresas. Ou seja, o que for. Só que um material técnico, produzido por pessoas que entendem do assunto. Tá? Então, como eu falei, não é atividade espírita. Aí vai vir alguém, é muito elitista, não reclama.
tá? Tenho uma ideia melhor. Foi um prazer estar com vocês, então, gente, muita paz. O sorteio, vai fazer o sorteio. Traz aí. Essa escadinha. Entregar um mimo para a senhora. Uma lembrança de Gospel. Isso. Maravilha. Aí eu vou aproveitar que eu vou fazer um sorteio também aqui. É? Vai? Como é que vai ser?